Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo ou revendo este vídeo. Nós estamos fazendo o Evangelho para o dia 21 de junho de 2026, capítulo 23, Estranha Moral. Então, essa é a Carmen Matos. Esse é o Gelson Vieira, sejam muito bem-vindos nessa semana de início de Copa. Nossa, tá demais os jogos, hein? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai estudar um capítulo bem interessante, né? O nome dele já é Estranha Moral. Então, é muito incrível. Então, a gente vai falar depois que a Carmen fizer essas maravilhosas introduções que ela faz. E hoje está muito especial, porque a gente saiu um pouquinho da caixinha, né? Essa é a intenção quando a gente fala ou mexe em outras palavras. A gente sabe que o Evangelho ele vai se aprofundando e ele vai convidando para reflexões. É verdade. Então vamos aproveitar que a gente está aqui nesse momento, reunidos. Vamos trazer um copo d'água, vamos acender uma velinha se você se sentir que é apropriado. E vamos trazer a consciência de que estamos recebendo, né, a presença, a visita de seres de luz que estão dispostos e apostos a fazer uma linda limpeza no nosso lar, né, com todos os nossos familiares e enfim. Então vamos honrar esse momento. É por isso que a gente sempre se reúne no mesmo horário, no mesmo dia, a cada semana, sabendo que esse compromisso, né, já foi estabelecido. Então vamos fechar os olhos, respirar profundamente. Nesse capítulo, Estranha Moral, normalmente é estudado com uma explicação das frases difíceis, né, que Jesus expressou, como odiar pai e mãe, deixar os mortos enterrarem seus mortos, não vim trazer a paz, mas a espada. Allan Kardec explica que Jesus não estava ensinando desamor, né? Mas ele estava ensinando e mostrando que existem momentos em que a verdade espiritual precisa prevalecer. Então, vamos respirar fundo. Senhor Jesus, ao abrirmos esse Evangelho, somos convidados a refletir sobre um capítulo que à primeira vez parece desconcertante. Tu nos falastes de abandonar. Tu nos falas de dividir. Tu nos falas de deixar os mortos enterrarem seus mortos. Palavras que parecem contrariar tudo aquilo que associamos ao amor. Mas talvez a verdadeira pergunta seja: o que existe dentro de nós que ainda precisa morrer para que possamos viver? Porque muitas vezes estamos vivos por fora, mas mortos por dentro. Mortos em velhas mágoas, mortos em nós mesmos, mortos em antigas versões de nós mesmos, mortos em histórias que já terminaram, mas que continuamos carregando, mortos em identidades que já não representam quem nós nos tornamos. E talvez seja por isso que tu, Jesus, nos dissestes: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Talvez estivesses nos ensinando que não fomos criados para viver enterrando o passado. Há pessoas que passam anos sepultando lembranças, sepultando culpas, sepultando ressentimentos, sepultando medos, enquanto a alma, ela aguarda silenciosamente para ser chamada para a vida. Senhor,
nos ajude a reconhecer os túmulos invisíveis que carregamos dentro de nós. Nos ajude a perceber quais ideias, quais crenças e apegos continuam ocupando espaço em nosso coração, apenas porque nos acostumamos com eles. Jesus nos dê coragem para deixar partir aquilo que já cumpriu seu propósito, porque toda transformação exige uma pequena morte. Morre a semente para nascer a árvore. Morre a lagarta para surgir a borboleta. Morre a antiga consciência para que uma nova luz possa florescer. E talvez essa seja a moral que parece estranha aos homens. A de que o amor verdadeiro nem sempre nos convida a conservar. Às vezes ele nos convida a soltar. Às vezes ele nos convida a desapegar. E às vezes ele nos convida a abandonar aquilo que impede a expansão da alma. Então hoje, nesse momento, Senhor Jesus, pedimos que Tua luz ilumine aquilo que ainda precisa ser transformado em nós. Que possamos ouvir o chamado da vida espiritual. E que nós possamos parar de vigiar os túmulos do passado e caminhar em direção ao reino de Deus que começa dentro de nós. E assim é, e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Então, que coisa, né? Sempre uma oração bonita e a estranha moral. A gente, primeira coisa para a gente falar desse capítulo é que é uma questão de tradução, né? Obviamente o que Jesus disse, ele falou isso com uma assertiva, uma amorosidade muito grande. Então, aquilo que parece muito estranho é que certamente existiam palavras limitadas para se compreender. E mais do que isso, a gente está sendo convidado a sempre refletir no Evangelho o que mais está ali dentro. Jesus tem essa pedagogia de que ele consegue nos passar um ensinamento, e esse ensinamento ele é, por si só, capaz de a gente ir refletindo sobre ele e cada vez mais tirar lições disso, né? E às vezes a gente fica, desculpa te interromper, às vezes a gente fica muito preso, né, à tradução literal, né, das expressões que Jesus usou. E na verdade, é isso que você falou, né, que tem muita a ver com a tradução, como aquelas palavras eram aplicadas naquela época. E também a gente não pode deixar de perceber que Jesus usou também palavras para causar impacto, não é? Para trazer a atenção das pessoas naquela época. É verdade. E uma coisa curiosa é que num dos livros do Chico Xavier, que foram para lá de 500, né, ele comenta um encontro no mundo espiritual onde chegaram os espíritos de altíssima estirpe, né, muito iluminados, para fazer uma reunião num determinado lugar, provavelmente no nosso lar, ou enfim, em algum lugar. E o que foi notado é que esses espíritos superiores, traziam o evangelho do lado debaixo do braço. Quer dizer, eles lá, em uma situação profundamente mais evoluída, eles ainda usavam e usam o evangelho, porque cada vez mais eles tiram um ensinamento mais profundo, né? E o convite aqui, são alguns convites aqui, né, como a gente deixar os mortos que enterram seus mortos. Na verdade, houve uma passagem que Jesus estava
passando por um grupo, e aí alguém quis se juntar ao grupo de Jesus. E aí, então Jesus convidou, vem, nos acompanhe. Aí ele diz, não, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Só que era uma coisa interessante naquela época. Na tradição, se você não fosse ao enterro do seu pai e não expressasse tristeza, você não recebia a herança. Então Jesus sabia que aquele coração ali iria deixar de segui-lo porque ele queria, na verdade, ir receber a herança de que lhe cabia. Né? Ele não queria abrir mão daquele valor e seguir Jesus. Então, e aí, nas nossas interpretações, e a gente tomou a licença de fazer isso, muitas vezes essa morte era a morte do homem velho, é a morte do hábito que não serve mais, é a morte daquela companhia que não nos traz o que a gente merece. Então, essas mortes sucessivas que não devem fazer mais parte da nossa vida, né? São mortes de partes nossas, né? Sim. Que a gente descobre que permite ir, né? Sim. Essas partes que não precisam mais fazer parte da nossa vida. Que nos serviu durante algum tempo. É como, né, o nosso corpo vai nos servir durante algum tempo. Um determinado momento ele não vai mais nos servir, nós como espíritos eternos vamos continuar. E assim é com a natureza. Quando aquilo ali termina, ela está se convidando para uma transformação onde morre o velho e vem o novo. Então essa é uma atenção muito especial para a gente não ficar preso, eu nasci assim, eu sou assim, ou essa relação tem que ser assim. É olhar que quando acabou aquilo que tinha o seu prazo de validade, a gente passa para outra coisa. Então esse é o sentido que a gente entende que deixar os mortos, aquilo que não serve mais, que eles fiquem com aqueles que estão na mesma vibração ali. Né? Isso, então eu acho que nessa parábola, né, que você falou do enterro, o que veio, né, deixar claro é que Jesus estava querendo dizer, abra mão de vínculos, não é? Que são imorais, na verdade, né? Que vínculos que não vão te levar para onde você quer ir, né? Para esse lugar da espiritualidade, desenvolver o seu lado espiritual e ficar preso na materialidade, não é? Que tem o seu prazo de validade, né? Você imagina... Desculpa, você terminou? Não, pode falar. Então, você imagina naquele tempo que Jesus fez um convite e fez um convite para a eternidade. Né? Você imagina você aprender lições com Cristo que vão servir para a eternidade para você. Ou ele diz, você quer alguma coisa que vai te dar prazer por 10 anos, 20 anos, 30 anos, o que você quer trocar? Então, o que a gente quer trocar na nossa vida quando a gente faz escolhas? A gente quer optar por coisas que são breves, temporárias, materiais. É lógico que a gente precisa da roupa, a gente precisa da casa, a gente precisa da locomoção, a gente precisa de várias coisas. Mas é a importância que a gente coloca, né? Isso. Que isso é fundamental. E aí tem a diferença entre o amor e o apego, não é? O amor, ele está muito mais elevado, né? O apego, ele está muito mais... ligado ao ego. Ligado, né? Ao ego, exatamente. Ligado para mim, essa pessoa é minha, eu quero. Então o amor liberta, né? E o apego prende, né? O amor deseja crescimento e o apego deseja posse, não é? Olha a diferença. O amor deseja transformação e o apego conservar tudo do jeito que está. É verdade, como zona de conforto pro homem velho, né, que está querendo não fazer as suas mudanças. E aí quando Jesus fala, né, se alguém, que está escrito, né, no Evangelho, né, se alguém vem a mim e não odeia seu pai, não odeia sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uau. Aí vem uma tradução, aí vem um... Uau! O odeia na verdade, alguns dizem que é amar menos, no sentido de existem preceitos
que Jesus coloca, e o preceito, por exemplo, de um pai de família que diz, olha, você tem que fazer isso, mas se não tiver de acordo com os ensinamentos de Jesus, qual dos dois você vai seguir? Um ensinamento amoroso, perfeito, de Jesus, ou aquela visão ainda limitada de um pai, de um parente? Então, esse sentido de Jesus é, olha o que você está sendo convidado a seguir, mas siga os meus passos, porque eles são seguros, eles são equilibrados e eles vão levar a essa evolução espiritual. Uhum. E aí tem, né, uma outra forma de entender também isso, né? Quando a gente tenta escarafuchar, né? Escarafuchar? Nem sei se essa palavra existe. Mas quando a gente tenta entender, né, o que vem por trás disso, talvez Jesus estava tentando dizer, não se torne escravo, né, do dia a dia. Não se torne escravo de situações em que você acredita que ela é a verdadeira, a única, a única possibilidade, não é? Porque a espiritualidade, ela vem antes dessa nossa fisicalidade, não é? Uhum. Então, às vezes, a gente se perde e fica muito aqui nesse lugar onde a gente consegue tocar, cheirar, sentir, e se perde, né, dessa expansão da espiritualidade que vem logo depois. Então, não se torne escravo dos laços terrenos a ponto de abandonar a sua missão espiritual. E aí a gente fica pensando, né, quantas vezes a gente abre mão de coisas que pra gente é importante para não magoar alguém ou para não criar um antagonismo. Quantas vezes a gente decide seguir um outro caminho diferente do que você realmente acredita, para ser aceito, para pertencer, Isso. não é? Então, tudo isso tá entrelaçado, né, com essa premissa que o Jesus estava querendo dizer. É verdade, muito bom. E o que mais? Então, aqui também tem outra coisa que é o não vim trazer a paz, mas a divisão. E de novo, né, Jesus estava querendo dizer com essa divisão, é a hora que você deixa de fazer o velho para trazer o novo. Então, e o sentido da espada tem que ser uma coisa, né, firme, você apontar aquele momento e dizer, a partir de agora eu não mais quero fazer isso. Lógico que ainda somos imperfeitos, por isso Jesus diz perdoar 70 vezes 7, mas a gente tem que ser firme na nossa posição de uma mudança. Então ele diz, agora, e ele falava para as pessoas, vá e não peque mais. Vá, o que você fez até agora, foi daqui para frente. E é muito interessante isso, né? Porque eu não vim trazer a paz, mas a espada, ou, né, a divisão que você falou? É aquela hora que você... Isso. Porque o que é a paz, né? A gente pensa, o que é a paz? O que é a paz? A paz, ela é aquele lugar em que a gente tá meio que parada, assim, tá tranquilo. É ao vivo quase, tá? É quase como uma estagnação, se ela for olhada com esse olhar... de passividade. De passividade, com esse olhar observador, não é? A paz, ela pode ser confundida com não me mexo, não faço diferente, né? E essa espada é o momento do discernimento, da capacidade de separar o que é certo e o que é errado. Então, a gente vai encerrar por aqui, porque a gente quer manter os 20 minutos para não ser cortados no Instagram. Logo em seguida, vocês vão ter o nosso autopasse. E muito obrigada, né, pela presença. Muito obrigado. E vamos torcer para o Vozinha de Cabo Verde, né, que é uma história muito, muito interessante, né? Tenham uma excelente semana. Pensem em tudo isso, vejam como que isso pode ressoar dentro de vocês e deixem seus comentários e divida aí com seus amigos se isso é uma coisa legal.
Namastê. Namastê.